A gente começou a gravar. Então, primeiro, boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Kelly, pelo convite. Então, pessoal, estou gravando no dia anterior, hoje é dia 13, nossa aula é amanhã, dia 14. Coincidentemente, amanhã é aniversário do Daniel, já aproveitando a deixa para deixar o Daniel envergonhado. Mas não dá para gravar no dia do aniversário, né, Kelly? Então... Pois é, ainda bem que você aceitou. Então, quero dizer que, primeiro, é um grande prazer. O Daniel é o professor da Unifesp de Santos, da Baixada Santista. Acho que essa oportunidade da pandemia, de alguma forma, de aproximar as pessoas é única, porque acho que eu jamais conseguiria te levar até ETEC Sales Gomes num dia de aula comum. É difícil, né? Pela rotina é quase impossível, né? Então, acho que ter a oportunidade de conseguir falar com outros profissionais e aproximar um pouquinho mais do que está a experiência deles, eu acho que é bem válido. Então, de novo, agradeço. Eu gostaria, eu vou compartilhar minha tela aqui, Daniel, só um instante. Pronto, que abriu. Abriu, vamos lá. Então, eu quero apresentar para você um pouquinho a nossa escola, um pouco do nosso curso. Tem aqui também um pouquinho dos alunos. Aê, agora ficou grandão. Então, acho que o Daniel pode contar um pouquinho sobre ele depois na apresentação, então eu deixo com você. Ah, não está mudando, né, a tela. Deixa eu ver. Espera aí, não mudou. Acho que tem que pôr no modo de apresentação. Ah, agora foi. Ele está indo, mas não está mudando para a apresentação. Mas acho que está bom também, ó. Tá Quando bom, eu ponho, tá dando para ver bem. Quando eu ponho a apresentação, para mim entrou, para você não. Puxa, tudo bem. Tudo bem, então vamos lá. Então eu quero te apresentar a nossa escola. Então é a ETEC Sales Gomes. Ela é a escola técnica estadual. Ela fica localizada em Tatuí. Tatuí é uma cidade ainda daqui do interior de São Paulo. Eu moro em Boituva, com uma população de 50 mil habitantes. Então, a gente até considera Tatuí uma cidade maior, acho que 150 mil habitantes, se não me engano. A ETEC Sales Gomes é uma escola que representa muito para para a população ali local, inclusive para a região, Daniel. Tem muitas cidades vizinhas que utilizam a ETEC como oportunidade de ascensão, de estudo e tal. Então, ela é bastante importante aqui na região. Tem diversos cursos aqui, desde o ensino médio até todos esses cursos de formação técnica. Inclusive o nosso aqui, acho que você está vendo aí, nutrição e dietética. Então, aqui a fachada, então ela é bem imponente, bonita, é um espaço bastante legal lá, né, lá na cidade. O nosso curso, ele é um curso que já está na escola, já é um curso tradicional. Hoje, as professoras que estão à frente, então, exceto eu, as outras 3 são professoras concursadas. Então, a Mariane, da esquerda, que está com o óculos pendurado, ela é a nossa coordenadora, a Bruna e a Mara. Então, é só para você ter um pouquinho do clima da escola. Aí, eu quero apresentar para você um pouquinho sobre os alunos. Então, essa aula é para o segundo módulo da noite. Agora, o curso técnico, ele é dividido em 3 módulos, com duração de 1 ano e meio. Esses 3 módulos acontecem, né, são semestrais. Os alunos basta ter o ensino médio ou cursando, eles conseguem se matricular. Então, a gente tem
um número de alunos bem diversificados, tanto de idade quanto de história de vida, em especial quando é a turma noturna, porque aí dá oportunidade para aqueles que trabalham possam estudar à noite, então geralmente a gente tem um número de adultos um pouco maior no período noturno. Então a nossa turma ela é bastante legal, do ponto de vista de participação, de interação. Então, são alunos que, às vezes, demoraram muito tempo para entrar no técnico, então é a realização de um sonho. Outros entraram aleatoriamente, foram até o cursinho, não, foram até o vestibulinho, entraram do nada, sem querer. Às vezes, não foi a primeira opção, porque também tem essa questão de você fazer a inscrição na ETEC, para um curso e depois, por uma questão de número de vagas, acaba entrando como segunda opção, mas, de modo geral, são alunos que se dedicam, que estão lá para batalhar, conseguir alguma chance, ou a chance no mercado de trabalho, ou aqueles que já estão no mercado de trabalho, como é o caso, por exemplo, da Fernanda, que ela já trabalha no hospital. A gente teve alunos que iniciou em fast food, então é uma oportunidade também de alavancar um pouco a profissão. Aqui é uma foto do ano passado, nós fizemos uma palestra de primeiros socorros, não estão todos, e alguns que estão aqui também, por algum motivo, também já, um ou outro já saiu também. Mas aqui nós temos a turma quase em peso aqui. Então, você pode ver que é uma turma bem divertida, participativa, se é que dá para perceber na foto. Aqui tem uma mistura, eu quis trazer essa foto porque na anterior não tem alguns alunos que nessa tem, mas aqui tem uma mistura de alunos do curso de edificações, que nós fizemos um trabalho interdisciplinar, em que tanto edificações quanto nutrição estão no mesmo trabalho. Então, aqui tem alguns outros alunos juntos. Então, tem mais jovens, outros mais velhos. Aqui são os nossos últimos encontros no Teams. Então, aqui tem o Kevin, a Marlúcia, a Thaís, a Daiane, a Raíssa. Nem todo mundo deixa tirar foto. Então, são as únicas que eu tenho aqui para poder te dar um panorama dos alunos, embora seja a nossa conversa distante deles, mas eu quero muito que você sinta um pouquinho de como eles são, como que é a nossa sala. Então, aqui, voltando um pouquinho, ENSP, então, é o componente, que é Educação Nutricional em Saúde Pública. Aí, não sei se dá para ler muito bem, mas a gente tem que entrar em epidemiologia, principais carências nutricionais, precisamos entrar na POF, nos programas governamentais, depois falar sobre coleta e análise de dados, então, inquérito 24 horas, inquérito de frequência alimentar, registro alimentar, avaliação antropométrica, precisamos entrar sobre a classificação nutricional do IMC, gráficos de crescimento, programas educativos, e aqui consumo doméstico de alimentos e combate ao desperdício. Então, basicamente, esse que é o nosso tema da aula, o que é que nós temos que cumprir. Sobre o que nós já fizemos, só pincelando também rapidinho, então nós fizemos uma aula de antropometria para fins dos cálculos do IMC, então fizemos peso, fizemos estatura, fizemos os cálculos na lousa, tentamos desenhar um gráfico, estabelecer uma média, e fizemos também o percentual de cada faixa de distribuição do IMC. Numa outra aula, eu apresentei para eles os dados da POF, ainda não tinha a POF quer dizer, não é que não tinha, né, não tinha sido divulgado, pelo menos,
a POF 17 e 18. Então, nós trabalhamos as anteriores. Então, eu não fui tão boazinha com eles, então eu dei os dados impresso para eles fazerem os gráficos. Então, eles fizeram o gráfico do jeito que eu pedi para eles representarem os dados, e eles fizeram da forma que eles acharam melhor. Então, aqui representaram na forma de pizza, aqui, no fundo, eles usaram um gráfico, e aqui na forma de tabela, aqui também. Então, não pudemos esmiuçar muito, assim, foi só um exercício, e foram divididos por turma. Depois eles fizeram os exercícios de IMC, então o que era excesso de peso, sobrepeso, para poder interpretar os dados quando eles pegarem as leituras de artigos. É nessa fase, Daniel, que eles também aprendem, no segundo módulo que eles fazem o TCC. Então, ao contrário da nossa época, em que nós tínhamos que fazer o estágio obrigatório, eles precisam entregar um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E nesse semestre, eles iniciam com o PTCC, que é o planejamento do TCC, e no ano que vem, que é no outro semestre, eles concluem, né, e aí nasce o TCC. Então, eu tenho falado muito com eles sobre essa questão da prática de leitura de artigos, ou quanto que é importante eles se situarem na nossa condição epidemiológica, nutricional, para que eles possam usar esses dados para os trabalhos deles de TCC. E aí, só para ilustrar que foi nosso último dia de aula, em que aí tudo se interrompeu, e agora estamos agindo de forma remota e de algum jeito para chegar próximo a eles, né? Afinal de contas, aquele modelo da sala de aula agora nós não temos mais. E é isso, Daniel. Então, primeiro quero te dar as boas-vindas de novo, e aí passo a palavra para você. Gostaria que você se apresentasse, né, um pouquinho também da sua história. Então vamos lá, né, que boa tarde, boa noite, né, enfim, acho que a ideia é que o vídeo eles possam assistir em diferentes horários, então bom dia, boa tarde, boa noite. A Kelly já falou um pouquinho, né, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, estou já fazendo agora 9 anos, já que eu sou docente lá, mas minha trajetória dentro da nutrição começa em 95, eu, como vocês, fiz curso técnico, fiz em São Paulo, então na ETEC Carlos de Campos, depois disso ingressei como no curso superior, né, então fiz faculdade de nutrição, que aí foi minha colega de turma, né, nos 4 anos, então a gente fez São Camilo, me formei em 2002, e aí segui a trajetória acadêmica, né, eu fiquei 1 ano fazendo, que na época a gente chamava de programa de aprimoramento profissional, que era um programa que já não existe mais, mas eu diria até para vocês que foi um embrião de residências e outras especializações, né? A época o programa de aprimoramento não era só para a área da saúde, que era a duração de 1 ano. Então, a gente tinha uma carga horária de 40 horas, onde a gente tinha atividades práticas e atividades teóricas, mas cerca de 75% da nossa carga era com atividades de trabalho. Então, meu aprimoramento foi na área de saúde pública, para nutricionistas, era a que eu entrei, então a gente fazia diversas atividades junto à comunidade, nós fazíamos atendimento em ambulatórios, tínhamos parceria com algum questão de saúde do trabalhador, com unidades básicas de saúde, enfim, a gente estruturava aí uma série de atividades
com isso, e a gente tinha algumas disciplinas, enfim, uma formação foi bem interessante para a época. Depois disso, eu ingressei no mestrado, fiz o doutorado. Entre o mestrado e o doutorado, eu comecei a trabalhar como nutricionista dentro da Universidade de São Paulo, então fiquei praticamente 5 anos lá como nutricionista. Eu fazia uma parte de estágios dos estudantes, então fazia uma intermediação entre universidade, local, visita, credenciamento de instituições, tinha toda uma parte burocrática, eram convênios, termos de compromisso, enfim. Então, apoiava essa parte dos estágios de graduação, entre outras atividades, mas o cerne era dessa. Logo depois que eu concluí meu doutorado, eu prestei o concurso, então, estou desde então na área como docente da Universidade Federal de São Paulo. Mais especificamente, eu dou a disciplina de alimentação coletiva, gestão da alimentação coletiva. São 3 módulos, né? A gente não tem uma estrutura disciplinar, é uma estrutura modular, então a gente tem 3 módulos de 240 horas, e também faço supervisão dos estágios na área de alimentação coletiva, né? Então, aí a gente divide a supervisão, eu e mais 2 colegas, somos 3 aí, supervisionando os estágios em diferentes locais, né? Eu supervisiono estágios lá na cidade de Santos, particularmente. A gente tem estágio de Santos em São Paulo. Como pesquisa, eu fiz, durante a minha pós-graduação, trabalhei com um programa de alimentação do trabalhador, desde diagnóstico, a gente fez uma ação de promoção de saúde também, fizemos um 3º projeto, então, também para questões de controle de peso. Depois que eu ingressei na Unifesp, a minha linha de pesquisa foi mais para o programa de alimentação escolar. Eu sou coordenador de uma estrutura que existe em várias universidades federais, que é uma parceria entre o FNDE, que é quem administra o Programa Nacional de Alimentação Escolar, junto ao MEC, com algumas universidades federais, então, que tem essa parceria que chama os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar, que prestam apoio aos estados e municípios para a execução do programa. Então, eu sou coordenador do Secane já há quase 8 anos, então, desde então, minha linha de pesquisa migrou, e aí, com múltiplos olhares que vocês podem imaginar sobre o programa de alimentação, a gente já mapeou a ação, já viu compra de agricultura familiar, já analisou chamada pública, agora estamos analisando segurança alimentar e nutricional, então aí com múltiplos olhares, enfim, já são alguns anos estudando isso, então, óbvio que sempre com enfoque dentro da área de alimentação e nutrição, né, que é a minha formação. É isso que é, basicamente, uma apresentação bem longa, né, mas o professor gosta de falar, você sabe, né? Ninguém é professor se não gosta de falar. Certo, Daniel. Quero até te contar que nós temos uma profissional da merenda, que é a Camila. Ela trabalha, ela é cozinheira em uma das escolas do município de Tatuí. Felizmente, ela está trabalhando, mas apesar de... Eu digo felizmente porque a gente acabou de ter uma questão importante aqui no meu município, que é o afastamento de merendeiras nesse período. Então, até conversei com ela na semana passada, estava tudo bem com ela. Ela disse que lá eles estão conseguindo se manter e que a terceirizada os afastou, mas que eles estão em contato. Então, pelo menos está tudo bem. E aí, Daniel, em relação pontualmente agora, né, esse período, a gente entende o quanto que é importante a alimentação, a merenda escolar para as crianças, uma vez que agora nessa pandemia eles estão afastados da escola e, consequentemente, afastados da merenda. E uma das medidas positivas foi uma lei que garante que essas crianças continuem recebendo a merenda. Alguns municípios aqui da nossa região estão cumprindo, outros nem tanto assim, e acho que alguns estudos mostram, né, o quanto que nas férias as crianças realmente ficam sem essa assistência. Não, você acha que isso é claro para a população, de a importância da merenda escolar?
Bom, cara, eu acho que falando um pouquinho mais, né, do programa da alimentação, né, escolar, eu acho que ela é uma política bastante consolidada, né? Então, só para a gente lembrar, o PENAI, ele existe, o PENAI não, né, no formato que a gente conhece, mas as políticas de alimentação escolar começaram no Brasil há muito tempo, né? Então, desde a década de 50, a gente começou com a campanha nacional de merenda escolar, em 55, que virou campanha depois nacional de alimentação escolar, e por fim, lá no final da década de 70, lá dentro do PRONAN 2, que foi o Programa de Nutrição e Alimentação, que surge então com o atual nome Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ainda é conhecido até hoje. O PENAI, a política em si, que teve a sua origem em 1955, começa com um viés muito de suplementar a alimentação, então você tinha a distribuição de suplementos, você tinha uma compra centralizada, então a gente não tinha a cultura de ter a cozinha dentro da escola, então era uma política muito diferente do que a gente conhece hoje. Acho que o PENAI ele começa a adquirir seus moldes mais próximos do atual a partir da Constituição de 88, né, que assegura o direito à alimentação a todos os alunos do ensino fundamental. Então, a partir daí se coloca, olha, o aluno dentro da escola pública, e a gente precisa entender que a escola pública responde por 80% de todas as matrículas na educação básica. O que é educação básica? Da pré-escola até o ensino médio, é isso que a gente chama. Então, lá da creche, ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? A gente está numa escola estadual, então que também é beneficiada pela política de alimentação do escolar. Essa é, então, a educação básica. Então, que responde a educação básica pública, responde 80% de todas as matrículas. Então, a grande maioria dos nossos escolares, nossos estudantes, estão em escolas públicas, né? Então, a partir de 88, é garantido a todos os alunos do ensino fundamental. Posteriormente, em 2009, esse benefício aí passa a valer para toda a educação básica, né? Então, entre 88 e até 2009, a gente vai ter, obviamente, a inclusão das creches, da pré-escola, e depois, por último, a inclusão do ensino médio, do EJA, Educação de Jovens e Adultos, enfim, das diferentes modalidades hoje que compõem aí a educação básica. Então, é a partir de 88 que a gente começa a olhar, bom, isso se torna um direito, e o importante, por que isso é muito importante estar na Constituição? É muito importante porque é muito difícil você mudar um item constitucional. Então, isso garante uma capilaridade, uma fortaleza para o PENAI e uma segurança até para estados, municípios, né, quem gera a escola ali na ponta, valer o investimento de ter uma cozinha na escola, de ter um refeitório nessa escola. A partir daí, o PENAI começa a sua trajetória de mudar um pouco a sua identidade, a sua cara, de ser um programa muitas vezes assistencialista, pensando na carência nutricional, para ser um programa de fornecer alimentação. Outro marco importante, e faço esse resgate histórico para a gente entender como as coisas ainda são recentes em termos de alimentação escolar, né? Com essa interface hoje. Foi a partir de 94 que começou a descentralização. O que é a descentralização? É um momento que o governo federal repassa o recurso diretamente para os estados e municípios, então, quem administra as escolas, para que eles executem a política. Qual é a vantagem dessa forma? O dinheiro se aproxima de quem vai usar, é muito mais fácil da gente fiscalizar e acompanhar, e começa a chegar mais, quer dizer, o governo federal, imagina num país continental como o nosso governo federal, ser responsável por comprar alimentos, distribuir, é óbvio que você limita muito as opções. Dificulta muito, nesta forma, alimentos in natura, por exemplo, alimentos perecíveis de forma geral, né?
é muito difícil nessa logística de uma compra central chegar para o país inteiro. A descentralização ela se torna a única forma, então, de administrar o PNAE a partir de 98, então, quando o recurso, a partir daí, vai ser diretamente enviado para estados e municípios, e isso começa uma revolução, né? Que é o quê? A gente começar a pensar em fornecer refeição na escola, né? É óbvio que muitos de vocês vão conhecer casos, vão ouvir, já estudaram, né? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Até o final do ensino médio, e já tinha comida na minha escola muito antes, então, de 98 ou de 94, mas é a partir daí que essa mensagem passa a valer para todo o programa. Outro marco foi a criação dos conselhos de alimentação escolar em 2000, então é um momento que se institui que a sociedade civil participa da gestão da alimentação escolar. Hoje os conselhos de alimentação escolar, eles são obrigatórios para o município receber o recurso federal para alimentação escolar, então basicamente todos têm o seu CAI. Então, o seu CAI tem representantes dos professores, do Poder Executivo e da comunidade escolar, né? Geralmente pais, né? Porque boa parte das crianças são menores, enfim. Mas geralmente pais, pode até ter escolares dentro da sua composição, né? Em 2001 também é criada uma lei que obriga que 70% dos recursos transferidos pelo governo federal, então, do valor que o governo federal passava para cada município e estado, sejam aplicados em gêneros alimentícios básicos. Então, isso condiciona o quê? Que o recurso do governo federal é para compra de alimentos, tá? E de gêneros básicos. Hoje, a gente nem usa mais esse conceito de gêneros alimentícios básicos, mas basicamente na época a gente estava falando o quê? De alimentos in natura, minimamente processado, era carne, o arroz, o feijão, a hortaliça, então era disso que a gente estava falando, né? E aí vai acompanhando de vários marcos legais, né? A gente tem, principalmente em 2009, então, a lei que define diretrizes do PNAE, então a 11.947, que é a que estende o programa para toda a rede pública de educação básica, e também coloca a obrigação de 30%, no mínimo, do recurso federal ser usado para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Enfim, estabelece uma série de critérios, sempre privilegiando o produtor local, daquele município, ou da região que o município está. Então, isso é muito importante, porque a agricultura familiar é quem produz gêneros alimentícios in natura, minimamente processado, é onde vem boa parte da nossa produção de frutas, de hortaliças. Isso é importante para trazer desenvolvimento regional, para esse agricultor ter garantia de venda a preço de mercado, então, retirando intermediários, atravessadores desse processo. A gente está falando de venda direta para a DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, é venda direta. E a partir daí a gente vai tendo as resoluções e o programa vai evoluindo. Ainda assim, apesar de contar toda essa história, ainda muitas vezes a alimentação na escola é visto como um favor, ou quase uma coisa que é um benefício, né? Apesar da nossa Constituição, né, aí de 1988, declarar esse direito, a gente ainda vê que é muito, estamos fazendo um favor, né? Apesar de ser direito, de ter recursos federais, então que são repassados, o recurso federal é repassado em parcelas anuais, sem atraso, ele é passado um per capita para cada aluno matriculado, dependendo da modalidade de ensino que ele está. E se é ensino integral, se é meio período, se tem escola indígena, se tem escola quilombola, você tem, se é pré-escola, você tem um valor per capita por dia. Então, quer dizer, você tem uma garantia de recursos federais fixos, o município, quando vai fazer seu orçamento, ele já sabe quanto vai receber, porque isso é baseado no censo escolar, né, que é feito todo ano. Então, o programa, ele dá
uma garantia ao direito com recursos. Então, eu acho que e quando a gente chega aqui no momento atual, né, que você citou a pandemia, acho que é muito importante a gente olhar como que tem saído reportagens, matérias, a gente tem até feito junto do Secane guardando as reportagens, né, sobre alimentação escolar, e acho que a gente já bateu em mídia, tá? Óbvio que a gente não consegue encontrar tudo, né, porque a gente tem imprensa local, enfim, que não necessariamente faz a gente estar. Só hoje a gente já tem mais de 100 reportagens que, enfim, difundidas em grandes veículos de comunicação, em jornais locais, enfim, achando via internet ou recebendo dos próprios municípios, que a gente tem contato, mais de 100 reportagens. Então, é muito importante a gente olhar que a alimentação escolar o programa é uma ferramenta muito importante para a garantia de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente vê como, a partir do momento que as escolas fecham, que falta faz para as famílias, que falta faz para os escolares esse direito à alimentação. Né? E a gente tem visto uma luta muito grande entre vários municípios, das comunidades escolares, para garantir a manutenção deste direito. Né? Dentro do âmbito, então, do governo federal, o FNDE emite, então, uma portaria para poder regularizar legalmente, né? Porque o PNAE, o que ele diz? É oferta de alimentos de refeição dentro da escola. Então, a gente nunca teve durante os 200 dias letivos, ou seja, durante os dias de permanência na escola. Então, o PNAE nunca permitiu distribuição de alimentos ou de refeições para levar para casa, não é o objetivo principal. A partir do momento da pandemia, então, por até questões legais, se emitiu uma portaria que permitiu que, então, estados e municípios, o Distrito Federal também, fornecessem ou kits de alimentos, né, ou refeições, evitando aglomerações, tomando todos os cuidados de saúde pública para os seus escolares. Então, a partir daí se tornou legal essa opção, uma vez que as escolas estão fechadas. É importante dizer que as escolas da educação básica estão fechadas em todo o território nacional neste momento, né? Ainda que a gente saiba que algumas cidades, estados começam a flexibilizar seu isolamento social, ainda não tivemos na educação pública retorno às aulas. Então, surge a portaria que regulariza o atendimento através de kits ou refeições a ser fornecida para os escolares. Essa portaria é bastante importante, porque a gente tem uma ampliação de vulnerabilidade de população em risco de insegurança alimentar e nutricional, né? Então, não é só as populações tradicionalmente, a população mais pobre, aquelas que estão lá no cadastro único para programas sociais. A gente tem visto muitas famílias em dificuldade porque perderam emprego, porque perderam sua principal fonte de renda. Então, este é um momento muito importante para a gente conseguir garantir acesso à alimentação escolar. Quais são os desafios, né, que a gente, antecipando até sua pergunta, que se põe nesse momento? Acho que o primeiro desafio são os valores, né? A gente tem valores hoje repassados, então, por dia, por aluno, tá? Que é o valor per capita que o governo federal repassa, eles vão variar de 36 centavos, tá, até R$ 1,07. Então, esse é o valor que é repassado per capita por dia. Então, você vai olhar cada município ou estado, quantos escolares eles têm em cada modalidade. Então, ensino fundamental, ensino médio de período parcial, recebe 36 centavos por dia por cada aluno nessa modalidade. Creches de período integral, então recebe R$ 1,07 por criança por dia, tá? São valores relativamente baixos. É importante dizer que este recurso que vem do governo federal é complementar, ou seja, estados e municípios têm um compromisso de colocar recursos do seu próprio orçamento para complementar esses valores. E esses recursos são destinados apenas à compra de alimentos. Então, o recurso que sai do governo federal não pode pagar pessoal, não pode pagar material de limpeza,
que vai usar nessas cozinhas, né, lá dentro da escola, não pode pagar uniforme para as merendeiras, não, é só para compra de alimentos, né? Mas são valores baixos, né? E você tem a complementação de estados e municípios. Pode perguntar quanto cada estado e município complementa. Depende muito, né? A gente tem, obviamente, municípios que têm menor poder de arrecadação e que dependem, que usam a maior parte, até você vai ter municípios maiores que vão complementar 70%, 80%, né? Então, do recurso federal, se você olhar quanto custa a alimentação daquele município, é 40%, 30% é do recurso federal, o restante é dele. Então, esse valor de complementação, ele varia muito, né? Conforme a realidade local. Quando a gente muda a modalidade, principalmente de distribuição de kits de alimentos, obviamente que isso tem, no momento inicial, um encarecimento, né? Porque exige que você faça uma compra ou das mesmas quantidades, mas que você precise ter um fracionamento, isso implica em reembalar esses alimentos, a própria distribuição de alimentos, quer dizer, você acaba distribuindo unidades de medidas, né, cheias, né? Você não vai dar 750 gramas de feijão, vai dar 1 quilo, 2 quilos, enfim. Daniel, só uma pergunta, como é que tem sido feito? Porque a decisão é local, né? Como oferecer esse alimento, por exemplo, tem lugares que estão realmente fazendo e oferecendo e as crianças vão até o local, o que não é também muito... tá seguindo as medidas de isolamento e tal, mas tem alguns lugares que a criança ainda está indo até o local para se alimentar, né? Algumas escolas... E outras estão fazendo esses kits. Vocês têm um acompanhamento dessa medida? Como é que está sendo feita? Bom, vamos lá. A gente está vamos começar um mapeamento, né? A gente tem feito, dentro do Centro Colaborador de Alimentação Escolar da Unifesp, então, que cobre aqui o estado de São Paulo, a gente tem feito encontros, né? Via também plataformas online, semanais, então a gente tem fizemos o primeiro encontro com quase 85, agora a gente tem feito encontros um pouco menores, justamente para essa troca de experiência. Quem que a gente tem visto, né, a gente tem basicamente 3 modalidades. Uma é dar um cartão alimentação, que é a modalidade que o Estado de São Paulo adotou, né, que seria uma transferência de recursos. Para isso, ele não pode usar o recurso do governo federal, tá? Até porque o recurso, de fato, seria pequeno também, enfim, óbvio que ajudaria o valor desse cartão, mas isso não pode, né? É um entendimento, inclusive, de órgãos legais. Então, quando a FNDE começou a construir a sua portaria, não foi permitida outra opção que não fosse, de fato, dar gêneros alimentícios ou refeição. A gente tem a distribuição de kits, que talvez seja a modalidade que, pelo que a gente tem acompanhado, é a mais comum. Então, kits de alimentos. Mas aí é gêneros mesmo, né? Arroz, feijão... Para preparar em casa, né? A gente tem tentado incentivar que, inclusive, os municípios mantenham a compra de agricultura familiar para compor esses kits. Esses kits, geralmente, eles são distribuídos em alguns locais, não necessariamente todas as escolas, e cada família tem o dia e a data para ir lá buscar, então, justamente para evitar aglomeração. E tem refeições. Isso a gente tem observado mais a distribuição de refeições, onde tem o que a gente chama de cozinha piloto, que é aquela cozinha central que a gente conhece, a alimentação coletiva, que faz a refeição transportada, né? A cozinha que produz, e antes da parada ela mandava os alimentos para as escolas, e ali era feita a distribuição e as crianças consumiam. Geralmente isso tem sido feito na base de marmita, né? Então, a família vai lá, tem os horários que isso é distribuído. Também eles tentam criar algum grau de escalonamento e deixam uma janela grande, então pode retirar das 11 a 1 da tarde, e aí a distribuição de uma refeição, né? Dependendo se a família tem mais de escolar, pode pegar 2, pode pegar 1, geralmente leva a identificação desse escolar e retira a refeição. Tá, então, são essas 3 modalidades. O que a gente tem visto mais comum nos municípios é a distribuição dos kits, tudo bem? E o governo do estado, a prefeitura de São Paulo, se não me engano, também está usando a questão da distribuição de renda.
mas para isso eles estão usando recursos próprios. Aí o recurso do governo federal não entra para dar o dinheiro, ou um cartão que permite troca em supermercados, tá? Então, são essas 3 modalidades, né? Sempre tomando cuidado. Uma questão que, por causa justamente desses valores baixos, que nem todos os municípios estão conseguindo manter, é a questão de ser universal, né? O PENAI é oferecido a todos os escolares, óbvio que nem todos consomem, é uma decisão daquele estudante, aquele escolar, se vai comer a refeição que é oferecida ou não na escola. A gente sabe que a adesão à comida oferecida na escola diminui conforme a idade avança, né? Os mais velhos consomem um pouco menos que os menores, e óbvio que também o período, né? As crianças de período integral têm uma adesão altíssima, né? Porque, enfim, não tem lá muita opção, 5 horas, um pouco menos. Mas uma coisa que tem sido muitas vezes difícil para esse município é manter a distribuição universal. E é isso que a gente está tentando também levantar agora, que é para ter uma dimensão de como tem sido essa escolha de quem recebe um kit, de quem ou não recebe esse kit de alimentos. Então, quantos são que estão fazendo escolhas? É óbvio que, mesmo para aqueles que estão distribuindo para todos, a gente sabe que nem todas as famílias precisam, nem todas vão lá retirar. Então, é óbvio que você nunca você vai distribuir para todo mundo, né? Mas a gente tem tentado acompanhar um pouco esse processo, porque tem visto um pouco alguns municípios tomarem alguns critérios de distribuir para famílias do Bolsa, o próprio Conselho de Alimentação Escolar pode ser chamado ali, porque são pessoas da comunidade escolar para definir famílias prioritárias, famílias do cadastro social, então tem sido aí algumas estratégias aí que os municípios têm adotado para beneficiar o maior número de pessoas. Daniel, em média, assim, voltando um pouquinho até sobre a questão dos alunos, normalmente eles não trabalham, estou falando agora sobre o trabalho de conclusão de curso, nunca o tema da merenda escolar pipoca na mente deles, assim, em nenhum momento avaliar a merenda ou trabalhar algo que seja voltado para os conselhos ou algum tipo de estudo voltado para essa temática. Nesse momento em que a gente pode ter uma avaliação agora sobre a pandemia e a importância da merenda para essas crianças, ou fazer um levantamento nos municípios locais, de repente pode ser uma estratégia para esses alunos fincarem o pé no chão e trazer algo de relevante. Aliás, quero até expandir aqui nossa conversa e falar que teve uma aluna do semestre anterior que mandou um trabalho com o Bran, que foi aceito agora, um pôster, não foi a professora Bruna que orientou, então a gente ficou bem feliz, de alguma forma, né, do técnico estar se inserindo de algum jeito e podendo trazer alguns dados e tal, colaborar com a comunidade científica de alguma forma. Então, de alguma forma prática, Daniel, de que forma talvez que eles pudessem, porque às vezes esses temas não chegam, porque a leitura mesmo de muitas leis, de portarias, e se distancia mesmo da prática do técnico, de que forma que talvez, né, você poderia levantar o que eles pudessem ter como tema do TCC, ou algo que eles pudessem estudar? Bom, Kelly, acho que primeiro a gente tem muitos técnicos que atuam com alimentação escolar. Obviamente que o RT, o responsável técnico, é um nutricionista, né? Então, alguém que concluiu o ensino superior, que tem seu registro no conselho como nutricionista, tá? Mas a gente tem muitos técnicos, né? Principalmente aqueles municípios maiores, que têm o maior número de escolares, de escolas, a gente vê muitos técnicos atuando, né? Então, acho que é um campo de trabalho, né? O acompanhamento das escolas, das boas práticas, acompanhar, né, no dia a dia. A gente sabe que não vai ter um nutricionista ou um técnico em cada escola, né? Enfim, acho que nem precisaria de fato, mas que a gente tem uma legislação, enfim, que coloca um quadro técnico mínimo para as entidades executoras, né, para o município e estado ter. Então, a gente tem técnicos atuando,
acho que uma coisa, assim, primeiro, que é o olhar, vocês estão numa escola pública que recebe recurso do PENAI, Sim, né? E tem alimentação, eu imagino, sendo oferecida. A gente sabe que muitas sim. vezes, para as escolas que eram técnicas, né, muitas vezes até por não terem, quando foram construídas estrutura para uma cozinha, isso é bastante recorrente, né? A gente... Ó, vou até me esticar aqui, Daniel, sabe por quê? Desculpa te interromper, mas uma pessoa, um grupo do semestre passado quis fazer a pesagem de desperdício e do que sobrava das bandejas, né? E não teve adesão da terceirizada. Aí você trabalha com terceirizada, né? Então, Então, eu acho que estudar um pouco o que pode ser, né? Acho que o cardápio é público, então vocês não precisam de autorização para ninguém. Ver outras escolas, a gente vê muito relato de escolas técnicas só com kit lanche. Então, ver a composição desse kit lanche. Porque muita escola técnica não tinha cozinha, né? Só lembrando que o PENAI foi estendido à educação básica em 2009. Até então, era muito raro você ver oferta de alimentação para o ensino médio. Então, muitas escolas não têm nem condições de ter um espaço físico, são áreas urbanas ou já extremamente edificadas, não tem espaço, né? Uma cozinha exige gás, água, exige uma série de instalações, segurança, que nem sempre adaptar. Então, você vê kits lanches sendo distribuídos. Então, eu acho que dá, só olhando para a realidade local, né? Da própria escola de vocês, da escola da região, outra escola, acho que já dá um belíssimo trabalho, né? Porque são desafios da política, né? Para garantir a segurança alimentar, para garantir o direito à alimentação de qualidade, com quantidade suficiente. Então, eu acho que só isso já é um trabalho bárbaro, assim, pensando em um esforço menor, né? E é óbvio, né? Todo município tem escolas públicas, a região de vocês, eu não sei se todos os alunos moram no município, né? Ou, enfim, outros moram em municípios vizinhos, mas certamente ver o que está acontecendo nos municípios, as chamadas públicas para compra de agricultura familiar são públicas, estão sempre disponíveis ou em sites, ou no diário oficial. Então, são materiais que vocês acham facilmente. Que tipo de alimento é comprado da chamada pública? Quais quantidades que são compradas? Então, tem muitas coisas interessantes para analisar. Analisar, por exemplo, quantas refeições produzidas, quantas refeições são servidas aí na escola de vocês? Quantas merendeiras tem? Quantas manipuladoras de alimentos tem? Né? Como que é produzir esse grande volume de refeição? Então, tem muitas coisas interessantes. Entrevistar os próprios colegas, né, Kelly, para ver se comem, se gostam, quais são os problemas, quais são os pontos fortes. Então, tem muitas ideias que eu acho que dá para fazer. E é uma temática muito rica, né, trabalhar com alimentação escolar. E vale a pena, né? Porque no fim das contas, todos esses dados servem para as tomadas de decisão. Serve, com certeza, né? Daniel, eu gostaria de perguntar sobre a nova lei em que a merenda está inserida agora, né? Foi bem recente. Se você puder explicar melhor. É bem recente mesmo, então a resolução foi publicada no Diário Oficial, a resolução número 6, de 8 de maio, né? Então saiu no Diário Oficial dia 11, foi a publicação oficial, então ela é uma resolução que atualiza, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, então ela, enfim, considera toda a legislação anterior, ela instruções normativas de Tribunal de Contas, portarias interministeriais, a própria lei que eu já citei aqui para vocês lá no começo da aula, né? Então, ela atualiza então o que precisa para o atendimento da alimentação escolar, né? Então, ela traz algumas questões que são básicas, que vocês vão lá, que sai em toda a resolução, né? Que é o início, quem é o usuário do programa, quem são os participantes, quais são as diretrizes da alimentação escolar. Então, queria até ler o primeiro item, né? Que a primeira diretriz da alimentação escolar é o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária, seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica, né? Então, essa é a diretriz número 1 da alimentação escolar. Enfim, não é nova, tá? Não está dita nessa, já vem de outras legislações, mas óbvio que toda resolução precisa sair. O que é mais Daniel, só uma pergunta. Só uma pergunta nessa questão. O ano passado, quando a gente tentou conversar um pouquinho mais sobre a merenda, o nutricionista da região disse que a salsicha, por exemplo, que já estava banida em São Paulo, aqui, né, nos nossos municípios, tinha uma baixa frequência, mas ainda estava presente no cardápio. Então, nessa nova resolução, vai banir de vez esses tipos de ultraprocessados? Vamos lá, né? A resolução, então, para quem quiser ler, ela é fácil leitura, ela é muito grande, então pode assustar um pouco, mas, de fato, como eu disse, tem muitos aspectos legais, enfim, né? Sobre coordenação técnica, atuação, vocês vão ler lá que o nutricionista é o responsável técnico, enfim. Mas vocês podem até ir lá para o capítulo 4 das ações de alimentação. Eu recomendo a leitura inteira, mas, enfim, para quem quiser ver um pouco mais dos parâmetros nutricionais, vai lá para o capítulo 4, né, que chama das ações de alimentação e nutrição, e lá vai comprar uma boa atualização do que a gente chama de parâmetros nutricionais do programa, né? Sim, essa nova resolução ampliou bastante os alimentos proibidos e também os alimentos restritos, tá? Tem um esforço da gente valorizar frutas e hortaliças, tá? Que na legislação anterior, na resolução anterior, já trazia, então a gente ampliou um pouquinho, separou, né? Então a gente diz que hortaliças é obrigatório no mínimo 3 dias por semana, frutas in natura no mínimo 2 dias por semana, para escolas de período parcial, já para escolas de período integral, os cardápios já têm que oferecer fruta no mínimo 4 dias por semana e hortaliças todos os dias da semana. Isso a gente não considera nenhum tipo de bebida à base de fruta, né? A gente limita a oferta de produtos cárneos, de legumes e verduras em conserva, tá? De bebidas lácteas, de biscoito, bolacha, pão e bolo, de doces, tá? De margarina. A gente proíbe a oferta de gordura trans, tá? Proíbe a oferta de alimentos ultraprocessados, então aí não é mais permitido, tá? Que é todo alimento ultraprocessado, acho que você já conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira, então este grupo é proibido. Qual a frequência permitida desse alimento? 0, tá? Tirando aquelas exceções que eu falei, da bebida láctea, que a gente pretende caminhar também mais para frente para proibir, mas enfim, é muito frequente ainda. Mesmo o biscoito, a bolacha, né, que agora são permitidos no máximo 2 vezes por semana. Então, a gente caminhou. Então, agora não, né? A partir do ano que vem, é importante dizer que essa resolução vale a partir do ano letivo de 2021. Acho que nesse contexto de pandemia nem teria sentido, e é normal, né? Toda resolução exige um tempo de adaptação. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, um alimento como salsicha está proibido. É 0. Maravilha. E qual é outro item bastante importante também, que se me permite complementar? Tem muitas coisas interessantes, é até chato a gente falar qual é o item mais importante. A legislação traz parâmetros para o gasto, né? Então, dos recursos que o governo federal transfere, no mínimo 75% dos recursos devem ser destinados à aquisição de alimentos in natura e minimamente processados, tá? Então, a gente adere o termo lá que eu falei, lá em 2001 era alimentos básicos, agora a gente traz o termo do Guia Alimentar e diz, o recurso que o governo federal vai mandar para vocês, 75% são com alimentos in natura ou minimamente processados. Então, isso é um aspecto muito importante de orientar a compra de alimentos para estados e municípios, de orientar os nutricionistas. Acho que a gente vai ter aí uma mudança. Óbvio que o ano que vem vai ser um ano de adaptação para todo mundo, mas acho que
vai vir uma mudança importante e com ganho de qualidade para a alimentação escolar. Excelente notícia. Excelente mesmo, porque a merenda, quando a gente pensa de uma época em que oferecia aquelas bebidas lácteas no Tetra Pak, depois aqueles leite de soja, ou aquele olhar assistencialista mesmo, de leve leite. Então, ter esse olhar educativo dentro da escola, nossa, não tem... Eu particularmente tive minha filha estudando numa escola fora do país, eu sei o quanto que a merenda faz de diferença na vida das pessoas e a qualidade da refeição, poder partilhar esse valor entre os municípios, que, como foi falado, né, que eles vão poder comprar e manter a sua cultura alimentar, eu vejo com muito bons olhos, né, e vejo que os profissionais que estão aí, né, inseridos nesse contexto agora, podendo atuar mais, né, e trabalhar mais. E é importante dizer qual é a importância desse marco legal, né? A partir do momento que você coloca isso na lei e passa a obrigar, se aquela estado ou município comprar um alimento, por exemplo, ultraprocessado, o valor que ele usou, por exemplo, do recurso federal, vai ser descontado no próximo ano. Então, ele vai receber menos daquele valor porque ele fez uma compra indevida. Então, uma das grandes coisas dessa nova resolução que também permite um acompanhamento mais fácil, não só pelo poder federal, né? Porque na prestação de contas, todos os alimentos e bebidas adquiridos por dinheiro federal precisam ser colocados, que existe uma plataforma online. Então, toda a prestação de contas é feita online. Então, isso é muito fácil. Mas, sobretudo, quando a gente traz para a resolução alimentos, é muito fácil para a própria comunidade escolar acompanhar, seja através do CAI, de associações de pais e mestres, do próprios escolares, né? Quando você traz nutrientes, a portaria continua trazendo alguns nutrientes, fala sobre isso, é óbvio que nos interessa muito, como técnico, como nutricionista, a gente é capaz de decodificar essa informação. Mas para a sociedade civil, de forma geral, você fala de proteína, de carboidratos, o cardápio está atendendo ou não, é impossível, né? Quando a gente traz, olha, bebida láctea vai poder uma vez por mês, biscoito e bolacha no máximo 2 vezes por semana. Isso é muito fácil para um pai acompanhar. Isso é muito fácil quando eu falo alimentos ultraprocessados, porque tem uma relação desses alimentos, né? Talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas quanto o guia, mas o guia existe, é um documento online, é um documento público, é muito fácil saber. Opa, peraí, isso aqui está falando desse alimento, eu procurei aqui na internet, acha facilmente. Então, toda vez que a gente traz para alimentos, para grupo de alimentos, permite um acompanhamento melhor dos próprios interessados, que é a comunidade escolar. Então, eu tenho certeza que nessa década que a gente está iniciando, de uma forma muito triste com a pandemia, mas para a alimentação escolar vai ser uma década de muito ganho através dessa nova resolução. Óbvio que não vai ser, provavelmente, o ano que vem, que tudo vai se revolucionar, mas eu te garanto que num intervalo curto de prazo, a gente vai ver uma mudança muito grande de perfil, com cada vez mais alimentos in natura, minimamente processados, seja aquela escola que está distribuindo um almoço, um jantar, seja aquela escola que está mais ali na questão da refeição menor, então que se assemelha mais a um café da manhã, a um lanche, a gente vai ver o quê? Cada vez mais frutas, né, mais hortaliças, o arroz e feijão. Só de não ter a margarina, né, Daniel? Se você não tem a margarina, vai ter que ter a criatividade para pôr um antepasto, para poder entender que é possível fazer uma geleia, porque nós somos engessados mesmo, né, nessa questão daquele cardápio monótono. E ou é biscoito, ou é pão com manteiga, ou é mingau. E eu sei, né, que para muitos nutricionistas vai preocupar muito a questão do custo, né, como a gente já falei para vocês, o valor vai de 36 centavos a 1,5, né, não são valores altos que são transferidos e nem todo município consegue despender um volume grande de recursos, mas eu acho que a própria indução, veja, a gente está falando de um programa que vai fornecer refeição para quase 40 milhões de escolares, tá?
Hoje é isso que a gente tem na educação básica. Ele é um programa que consegue até induzir todo o nosso sistema alimentar para, por exemplo, mas não pode ter a margarina, a manteiga custo dobro. Certamente para compra no food service, a compra em maior quantidade, essa diferença vai começar a reduzir. A mesma coisa para outros produtos. Por quê? Você começa a dar escala para esses alimentos, você começa a ter venda. A própria agricultura familiar, a tendência é que você veja mais agricultores mobilizados, porque vai se comprar mais alimentos in natura, vai se comprar mais coisas que eles produzem, eles estarão mais mobilizados. Então, você fala, mas na minha região tem uma oferta da agricultura familiar de alguns alimentos, de poucos alimentos, né? Porque muitas vezes é o que acontece, a região produz mais determinados tipos, você vai ter que comprar, mas outros municípios, vizinhos ou mais perto, vão se organizar para vender outros gêneros, porque sabe que a demanda vai aumentar. Então, você vai ter acesso de uma alimentação desses alimentos. Então, eu acho que você tem que olhar também que ele é um indutor, um importante de mobilização. De mobilização, de produção, de redução de preço. Então, é óbvio que no primeiro momento dá um certo susto para quem está lá na ponta fazendo a gestão do programa. Mas, com certeza, em 2, 3 anos, a gente vai ter um ganho enorme, enorme. E as últimas leis já vêm chacoalhando, né? Só a lei dos 30% para agricultura familiar já impulsionou muito, tanto do lado positivo para os agricultores, quanto para quem recebe esse alimento, receber alimentos frescos, alimentos variados. Então, é o aprender mesmo dos dois lados, né? E é muito legal, né, cara? A partir de 2009, quando entra a agricultura familiar, a gente vê alimentos da sociobiodiversidade compondo, coisas que não aconteciam antes. Porque foi se conhecer, foi saber. Hoje, cara, a gente já tem municípios no estado de São Paulo que compram quase 90% da agricultura familiar. Provavelmente eu estou comprando sal, óleo, ingredientes, né? Mas que comprou arroz, compra o feijão, compra as frutas, compra o ovo, compra o leite, tudo da agricultura familiar. Então, tudo é produzido no próprio município ou na região? Não. Compra de outras áreas. O estado de São Paulo é um estado produtor, né? É um estado que tem uma potência agrícola. A gente tem o cinturão verde, né? Aliás, a gente viu notícias muito tristes de agricultores, basicamente familiares, jogando alimentos fora, porque efetivamente para eles não era nem viável colher para doar. Né, isso já implicaria em custos, e se eles não têm como nem vender, o que vão fazer? Então, imagina a potência agrícola que a gente está vendendo. Olha, que a gente tem experiência, inclusive, de compra de coisas até que não deveriam estar lá, mas até de alimentos superprocessados. Né? A gente já viu comprando até óleo da agricultura familiar. Então, agricultores que conseguem ali, principalmente os cooperados, produzir esse tipo de ingrediente. Então, é muito legal. Então, eu conheço um pouco da potência deles aqui, e a gente, Tatuí, aqui, a nossa região onde a gente está rodeado, até a pé o agricultor consegue fazer entrega para a escola, porque, claro, né, 10 quilômetros, ele está próximo demais, né, o que São Paulo não teria, né, então a gente tem um potencial enorme aqui, uma possibilidade de fornecimento, só que precisa realmente desse impulso e desse olhar com que os conselhos também funcionem adequadamente, né? Porque o CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar, ele tem essa característica muito positiva, porém, o ano passado, quando a gente teve essa conversa com uma das pessoas da merenda aqui, ela disse, não, o CAI só nos traz problemas, né, porque só vem com aquela característica punitiva, a característica de cobrança, e nunca como um apoio para a merenda, né. O CAI ele tem esse caráter fiscalizatório, porque é o CAI que vai aprovar a prestação de contas, né, então o CAI tem esse compromisso, ele tem um caráter fiscalizatório, mas tem um caráter de acompanhar, né, eu sei que às vezes o diálogo com o CAI não é bom, mas se aí vocês formando forem trabalhar com alimentação escolar,
é um parceiro importante. Muitos conselhos de alimentação escolar, inclusive, conseguem trazer mais recursos, né, dos municípios para pôr mais comida. O Caio muitas vezes cobrando, olha, precisamos de mais dinheiro, as nossas crianças precisam comer uma comida melhor, não dá mais para ficar na bebida láctea e no biscoito, a gente quer fruta, a gente quer uma refeição. E é o cara que muitas vezes consegue essa mobilização, né, Kelly? Então, eu acho que o CAI é um importante parceiro, né? Agora, há CAIs que funcionam melhores, há CAIs que funcionam piores, o estado de São Paulo é enorme, o Brasil maior ainda, são realidades muito complexas, né? Mas eu acho, Kelly, que a agricultura familiar, para quem acompanhou o início, né, da implementação, foi um sofrimento, muita gente dizia que seria impossível, mas a gente está aqui 10 anos depois da lei e você vê plenamente consolidado. Hoje, no Brasil, um pouco mais de 70% dos municípios já compram da agricultura familiar. Então, a gente vê que tem uma consolidação grande, boa parte deles já está comprando os 30%, então a gente vê que isso vai se consolidando. Acho que a mesma coisa para a nova resolução, né? Acho que o ano que vem, principalmente, é um ano de transição, né? Acho que com a FNDE, cabe todos nós, o próprio centro colaborador, acompanhar, apoiar, ter algum grau de tolerância, saber que é uma mudança muito grande para todo mundo, mas que é plenamente possível a gente fazer essa mudança. E é mais um passo, né? Que acho que a resolução ela não surge do nada. Como você mesmo disse, desde o começo desse século, vamos avançando. Então, se obrigou a ter 3 vezes por semana de frutas ou hortaliças, agora vai se aumentar um pouco mais. Já tinha alguns alimentos restritos, você propôs da salsicha, ela já era um alimento restrito, agora ela passa a ser um alimento proibido. Então, são evoluções, né? Então, a própria legislação aponta direções, fala, olha, agora isso aqui está permitido com alguma restrição. O próximo passo legal obviamente, vai ser caminhar para que isso saia, né? Então, são sinais que a gente vai dando a cada avanço desses legal. A cada 5, 6 anos, a resolução vai sempre sendo revista, né? Para se atualizar aos documentos do Ministério da Saúde, de outros órgãos. Então, o PNAE não é um avanço que ele saiu do alimento formulado na compra do governo federal para isso, não. São avanços lentos e que vamos identificando. Para você ter uma ideia, né, Kelly, eu participei foram 2 grupos de trabalho para compor os novos parâmetros. Eu participei de um grupo, de um segundo grupo de trabalho. Hoje, já que atende a nova resolução, já temos quase 1/3 dos municípios. A gente não estudou todo o Brasil, a gente estudou alguns municípios selecionados, de modo a compor uma amostra de todas as regiões, já 1/3 já se adequa à nova legislação. Que legal, Daniel. Em termos de parâmetros de compra, né, que é o que a gente tinha informação. Então, assim, a gente não está fazendo nada que tá impossível. Então, já tem 1/3. Mas 1/3 não é nem maioria, eu sei que não é. A gente acredita que é possível os outros 2/3 chegarem lá. E vão chegar. A gente tem muita gente boa trabalhando com alimentação escolar, então, e a gente tem visto uma valorização, e acho que uma das coisas que pode ficar de positivas da pandemia, se é que pode ter alguma coisa positiva, é a valorização da alimentação escolar, ela como um plano central para a segurança alimentar e nutricional dos nossos escolares, né? E a gente já vê até alguns conselhos, se articulando, pera lá, precisamos ter, então, se pode ter kit, será que não pode ter comida nas férias também? Então, a gente começa até essa mobilização para lá no futuro, no pós-pandemia, e eu, particularmente, acredito que a escola pode se integrar cada vez mais no espaço de ensino, no espaço da comunidade, né? Além de ser um instrumento de ensino, né? Ser algo da toda aquela comunidade ao redor. É bem bacana, Daniel, bem legal mesmo. Eu fico bem feliz com esse resultado, bem feliz com esse avanço, e mais ainda de poder estar vivendo isso de algum jeito, né? Porque a gente viu isso nascendo e vários outros programas sendo menosprezados até, né? Ou com pouca importância nesse período, até da agricultura familiar para outros eixos, né? Que não seja e a merenda vem para nos brindar aí com algo positivo. Daniel, acho que nosso tempo está acabando.
que agradeço que é a oportunidade, desejar aí boa aula aí, espero que vocês gostem da nosso bate-papo. Acho que sempre dá aquela mensagem para todo mundo se cuidar, né? Acho que quem puder ficar em casa, fique, cuide dos seus familiares, é muito importante nesse momento, né? Que parece que a gente está aí se aproximando do pico, número de casos maior todo dia, mas para que se cuidem, futuros aí profissionais de saúde, né? Muito em breve concluído o ensino técnico. Então, logo mais, 6 vezes. Quem puder ficar em casa, fique, respeite o isolamento, é muito importante. Então, acho que a gente quer ver todos bem pós-pandemia, né? A vida vai voltando ao normal aos poucos, a gente precisa ter paciência e ajudar aí a quem a gente pode ajudar também, né? Daniel, quero agradecer de novo, dizer que foi um grande prazer, tanto do ponto de vista de conhecimento, tanto do ponto de vista deles conhecerem outros eixos, outras oportunidades de pessoas mesmo, como eu falei, quando que a gente poderia ter alguém da Unifesp na escola, de forma que não fosse um evento, que fosse uma aula ali para eles. Então, concluo dizendo que foi muito legal e que agora a gente não vai te deixar, então, numa próxima oportunidade. Eu já sei onde bater na porta. Muito obrigada e encerramos aqui, então. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, Tudo de bom. Se cuide também aí, hein? Tchau, tchau. Tchau. Peraí.